Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o bem perfeito, o bem que encarnado nasceu entre nós para nos mostrar e nos ensinar o verdadeiro bom proceder do homem nesta terra. Na obra O Banquete, de Platão, Hesíodo afirma que primeiro nasceu o caos. Diz ele então que depois do caos foram estes dois que nasceram, a terra e o amor. Essa é apenas uma conjectura humana, desprezando totalmente a revelação de Deus. Mas, ao olharmos esta obra de Platão e o pensamento filosófico humano que contém nela, nós podemos observar que o mundo parece dividido entre duas partes. Como essas duas partes que lemos da carta de Tiago, dos versos 12 ao verso 15, a origem do pecado, e dos versos 16 a 18, a origem do bem. Parece que a divisão no mundo mostra os que creem, como Hesíodo, na obra de Platão, O Banquete. Um grupo de pessoas creem na imaginação filosófica do homem. E um outro grupo de pessoas crê na revelação de Deus. Então, se nós olharmos para uma sociedade como a nossa, por exemplo, mesmo que as pessoas não tenham conhecimento de filosofia, não saibam sobre Platão, sobre Hesíodo, sobre a obra do Banquete, mesmo que elas não saibam disso, nós percebemos que muitas pessoas vivem crendo no que nasce no imaginário humano, sejam filosofias de vida, ou sejam até mesmo crenças que as pessoas adquirem sobre Deus, mas que não foram reveladas por Deus nas Escrituras. E nós olhamos também esse conjunto de pessoas da nossa sociedade, e nós vemos que existe um grupo de pessoas que crê na revelação de Deus. Mesmo quando a maioria das pessoas, aquelas que creem na filosofia humana, desprezam totalmente as coisas de Deus. Mas ainda assim, há um grupo de pessoas que creem na revelação de Deus. E nós nos enquadramos neste grupo de pessoas. Deus, o amor, criou os céus e a terra. Hesíodo estava errado quando ele disse que primeiro nasceu o caos, depois o amor. Deus é amor, o amor é autoexistente, o amor sempre existiu. Portanto, Deus, o verdadeiro amor, criou os céus e a terra, os astros, a flora, o equilíbrio e a ordem das coisas, criou os anjos, criou o homem, e do homem criou a mulher. E Gênesis 1:31 nos assegura que tudo que Deus criou era muito bom. O próprio Deus, o verdadeiro amor, olhou para tudo que criou e viu que tudo era muito bom. Mas nós vemos no texto que nós lemos aqui de Eclesiastes, Salomão, ele diz que o homem de fato foi criado reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isso quer dizer que na criatura que foi criada boa, reta, houve a corrupção da vontade, ou seja, o homem deixou o mal vencer o bem que havia nele. Por isso, então, Tiago escreve os versos 12 a 15, se referindo à origem do pecado. E essa origem do pecado, de forma alguma, nasceu em Deus. O verso 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uma bem-aventurança no suportar a provação.
E o verso 13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Entendam, amados irmãos, no verso 12, a provação deve ser suportada. E no verso 13, na tentação, deve o homem opor-se a ela. Isso porque a provação, ela é um elemento externo, que ela vem de fora. Ela é externa ao homem, a provação. E o homem, então, deve suportar a provação. E se o homem não está conseguindo suportar a provação, ele deve fundamentar cada vez mais as suas bases na rocha que é Cristo, para que ele fique inabalável diante das tempestades impetuosas da vida. Então a provação, que é um elemento externo, o homem deve suportar aquela provação, até que Deus afaste totalmente aquela provação dele. E aquele que for aprovado, ou seja, aquele que suportou a provação, é o que receberá a coroa da vida. É a perseverança dos santos. É aquele que mesmo com lágrimas e tristezas persevera na fé e segue a sua caminhada. Este faz parte do grupo que crê de fato e confia na revelação de Deus, e não no imaginário dos homens. Porque o imaginário dos homens seria como construir uma casa na areia. Diante dos ventos impetuosos, das tempestades e enchentes, essa casa ruiria. Ela não suportaria a provação. Não haveria a aprovação de Deus. No entanto, aquele que confia na revelação de Deus é aquele que constrói a sua casa na rocha, e o mesmo vento, a mesma tempestade impetuosa vem também. Mas ele consegue suportar, porque ele está fundamentado em Cristo, na sua palavra. Este é o que recebe a coroa da vida. Então, a provação deve ser suportada, porque a provação é um elemento externo. Mas a tentação, nós devemos nos opor a ela. Por quê? Porque a tentação é um elemento interno. A tentação, ela vai surgir dentro de nós mesmos, ou seja, na nossa própria cobiça. Ninguém pode dizer que a tentação vai ser algo externo. Primeiro, que Tiago fala aqui, ninguém pode dizer, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E quando alguém disser, não, mas o diabo é o tentador, ele está tentando. Sim, ele tenta, o diabo sim tenta, mas nós somos tentados por causa da nossa própria cobiça. Ou seja, então a tentação, ela é algo interno. Veja o verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora, observe o verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então é a própria cobiça que está internamente no homem, é que tenta de fato a pessoa. Satanás é como acender uma churrasqueira. Satanás pode soprar a brisa para a brasa pegar mais rápido, mas quem está acendendo essa churrasqueira é o próprio homem. É a cobiça. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E aí vem a gravidade. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então nós vemos aqui que a origem do mal não está em Deus de forma alguma, mas ela nasce do próprio homem. Ou seja, quando a vontade do homem, ela é corrompida pela sua própria cobiça. Depois nós vemos aqui que o texto segue dizendo esses dois versículos que nós lemos, o 14 e o 15. O que entendemos a respeito disto? Que a moral, ou melhor, que o mal moral é uma realidade, mas não provém de Deus. O mal das adversidades, este provém de Deus.
dificuldades, muitas vezes doença, muitas vezes problemas de ordem natural, como enchentes, tsunamis, tempestades. Essas coisas muitas vezes provêm de Deus. Mas o mal moral, ou seja, o mal da maldade, este não provém de Deus. Este está na cobiça do homem. Então, nossas confissões negam ser Deus o autor do mal moral e do pecado. Peguei como exemplo aqui o capítulo 1 dos cânones de Dort, capítulo 1 da doutrina, no artigo 15, que chega a dizer que Deus não é o autor do pecado e que só pensar isso já é blasfêmia. Portanto, o mal surgiu na criatura, que corrompeu o bem que havia nela, por sua própria vontade, permitindo a existência do mal em si mesmo. E ainda hoje, esta luta está instalada, desde que o homem lá no Éden caiu, esta luta está instalada no homem. Veja, nós devemos dar ouvidos e praticar o que diz Romanos, o texto que nós lemos a semana passada, Romanos capítulo 12, vamos ver apenas 2 versículos aqui. Romanos capítulo 12, verso 9, que diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, tendo consciência que o mal surgiu na própria criatura, e este foi o motivo da queda, e este foi o motivo do homem ser expulso do paraíso, nós devemos tomar uma postura deliberada em nossas vidas, que é amar sem hipocrisia, detestar o mal e nos apegar ao bem. Então nós temos aqui 2 situações: a origem do mal e a origem do bem, que nós vamos ver daqui a pouco. Sabemos que o mal, ele está instalado dentro do próprio homem. Temos consciência disso. Então qual será a nossa postura? Detestar isso. Nós detestamos ser assim. Essa é a postura do cristão. Não é que nós somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que os outros. Nós também temos essa cobiça instalada, que pode nos tentar a qualquer momento. Mas qual deve ser a nossa postura? Eu detesto isso. Eu gostaria de não ter essa cobiça. Eu gostaria de ser uma pessoa santa, totalmente santa diante de Deus. Então, por detestar o mal, nós devemos cada vez mais nos apegar ao bem. Então, diante de cada situação da vida, perguntar: isso é mal ou isso é bem? Isso é mal, isso provém do mal ou isso provém do bem? Também vemos aqui no próprio Romanos capítulo 12, no verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui são 2 situações. São 2 situações que estão declaradas aqui. O mal pode nos vencer. O mal pode vencer o bem que há em nós. E essa decisão está em nós mesmos. Não se trata de livre-arbítrio. Se trata da nossa condição pecaminosa, que nós herdamos o mal. No entanto, todo o bem que procede de Deus, quando nós nos convertermos e quando nós fazemos parte deste grupo que crê na revelação de Deus, nós entendemos que este bem habita em nós também. Então, interiormente, nós temos essa decisão, o mal ou o bem. É possível deixar o mal vencer o bem que há em nós. E aqui Paulo diz aos romanos: não te deixe vencer do mal, não te deixe. É isso que ele está falando. Essa aqui é uma postura nossa, é uma postura humana. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quantas vezes o mal insiste em querer vencer o bem em nós? Nas mais diversas situações, ou até mesmo quando tudo está em calmaria. A nossa própria mente produz o mal. Então, a orientação que nós temos aqui: não te deixes que o mal vença o bem que há em você. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós vemos aqui então que
é bastante necessário observar esta palavra que o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Isso é possível, nós vencermos o mal com o bem que é em nós, porque o próprio bem nasceu entre nós. O próprio bem desceu do céu e habitou entre nós. A saber, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, de quem procede todo o bem. E Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí Jesus diz: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E este que guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Portanto, existe o bem dentro do grupo de pessoas que não vive segundo a filosofia humana, por melhor que ela seja elaborada. Mas esse grupo de pessoas que vivem segundo a revelação bíblica. Então, o bem que procede de Deus habita em nós. Então não há motivos para que nós deixemos o mal vencer o bem que há em nós. Isso aconteceu com Adão. Ele deixou o mal vencer o bem que havia nele. E assim ele caiu. Na sequência do texto de Tiago, o autor aborda a origem do bem e começa com uma advertência. Veja aqui o verso 16. Ele já abordou a origem do pecado. Agora ele vai falar da origem do bem. E ao falar da origem do bem, ele começa com uma advertência. Ele fala: não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis. Muitas pessoas gostam de ficar pegando versículos isolados e construir doutrinas. Eu vou apresentar um versículo isolado para destruir esta atitude insensata de fazer doutrinas de versículos isolados. Vou usar um versículo isolado para dizer isso. Não vos enganeis, meus amados irmãos. E aqui dentro deste contexto, quando Tiago ele fala da origem do mal, a origem do pecado, e quando ele vai abordar a origem do bem, ele fala: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. No texto que nós analisamos durante a semana, de Romanos 12, 9 a 21, está dizendo ali, no verso 16, não seja sábio aos seus próprios olhos. E no verso 3 de Romanos diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém. E aqui está dizendo: não vos enganeis, meus amados irmãos, 100%, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando ele está dizendo aqui, toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem lá do alto, de Deus, do Pai das luzes, o que ele está dizendo afinal? Ele está dizendo que todo bem procede de Deus. Então nós estamos aqui, se você pegar essas duas perícopes aqui, do capítulo 1 de Tiago, do 12 ao 15, a origem do pecado, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. O pecado nasce na criatura, ele não procede de Deus. O pecado nasce do próprio homem. Quem é pecador é o homem. O homem. Quem é o agente do mal é o homem. Quem comete crueldades no mundo é o homem. Quem blasfema o santo nome de Deus é o homem. Homem, estou falando no genérico, né? Homem e mulher. Então o mal, ele procede do homem. Agora, quando ele vem dizer aqui a respeito da origem do bem, ele fala: não vos enganeis. Bem nenhum procede de você, não vos enganeis, amados irmãos. Naturalmente não existe bem nenhum em você. O que existe em você é a cobiça, que vai tentá-lo sua vida inteira. Enquanto o seu cérebro estiver funcionando, a cobiça estará sempre pronta, disposta a te tentar para que o mal vença em você. É isso que ele está dizendo aqui. E quando ele vai falar da origem do bem, ele fala: não vos enganeis, amados irmãos. Não há bem em você. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então todo bem procede de Deus.
São duas declarações muito importantes. Todo bem procede de Deus. E a outra declaração é que Deus não muda e não há nele sombra nenhuma de variação. Não importa o que o mundo mude. Portanto, a filosofia humana, seja nos ímpios, seja nas crenças religiosas, não podem mudar Deus e não podem mudar a revelação de Deus, que é digna de toda aceitação. A sua vida é nada mais, nada menos do que o mal produzido pela sua própria cobiça e o bem que procede de Deus, que está em você. Portanto, não deixe o mal vencer o bem que há em você, mas vença o mal com o bem. É assim que vive o cristão. O cristão, ele se diferencia dos outros por causa disso. Porque o cristão, ele não vai querer pagar com a mesma moeda, ele não vai querer vingar a si mesmo, ele sofre o dano, ele dá a outra face. É assim que o cristão vive. E quando nós passamos situações que nos exigem isto, e nós conseguimos vencer, nós estamos sendo aprovados na aprovação. Quando nós somos tentados pela nossa própria cobiça, nós devemos nos opor a ela. E quando vem essas situações e nós agimos de forma cristã diante dessas situações, nós estamos sendo aprovados e estamos recebendo, a caminho de receber a coroa da glória, a coroa da vida. Porque somente os que perseveram, isto é perseverar em Deus, isto é perseverar na fé, é viver não apenas congregando na igreja, congregando também é claro, mas não apenas congregando. Vencer e perseverar e viver de forma cristã é viver não permitindo que o mal vença o bem que está dentro de nós. E quando cada situação dessa que nós passamos, e que nós agimos de forma cristã e nós vencemos isto, nós amadurecemos na fé. Amadurecemos, nós crescemos. É assim que nós crescemos. E aí nós vamos entrar em contato com aquilo que o apóstolo Paulo diz, nós vamos indo de glória em glória, até a estatura de varão perfeito, ou seja, até o amadurecimento pleno, que nós ainda não chegamos lá, nenhum de nós, mas nós estamos caminhando para chegar lá. Então nós vemos que a diferença entre o grupo que aceita que o mal vença o bem em sua própria vontade, e o grupo que não deixa o mal vencer o bem em sua própria vontade. Vemos que o primeiro grupo continua vivendo segundo o que diz Efésios 2, quero convidar os irmãos, Efésios 2, 2 e 3. Este grupo que não luta para que o mal não vença o bem que há dentro dele, mas vence o mal pelo bem, este é o que é aprovado nas provações e receberá a coroa da glória. O outro grupo que vive de filosofias humanas, sejam crenças religiosas, ou seja o que for, que nasceu na imagem do homem, na imaginação do homem, ele continua vivendo do jeito que está descrito aqui, Efésios 2, 2 e 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu não vejo nesse texto aqui alguém sendo aprovado e recebendo a coroa da glória. O que eu vejo neste texto aqui são pessoas que vivem segundo todo tipo de imaginação humana. Você consegue ver alguém sendo aprovado e recebendo a coroa da glória aqui nesse texto? Não consigo ver. Nós não vemos isto aqui. O que nós vemos é de fato pessoas que estão vivendo segundo a imaginação e as filosofias humanas. E estão cada vez mais seguindo o curso do mundo, o curso dos principados e potestades, do ar, dos filhos da desobediência, do espírito que atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade das inclinações da carne e do pensamento. Mas o segundo grupo é descrito entre os versos 4 e 6, e diz aqui: mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, agora nós não estamos vivendo mais como vivíamos outrora, como aqueles que não têm esperança, como aqueles que vivem segundo as filosofias mundanas. Agora existe o bem, todo o bem que procede de Deus. Deus enviou seu próprio Filho, veja com que grande amor Ele nos amou. Então, amados irmãos, nós somos diferentes, não somos melhores. Não somos melhores, porque ainda a cobiça existe em nós, o mal existe em nós. Mas nós somos diferentes, porque o bem habita em nós também. Então, a orientação bíblica que nós temos, não deixe o mal vencer o bem que há em você. Quando a nossa vontade quer se sobrepor à vontade de Deus, sempre haverá corrupção do bem em nós. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, via de regra, ela é fundamentada na nossa cobiça. Então, quando nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade acima da vontade de Deus, nós estamos permitindo uma corrupção do bem na nossa vontade. Em outras palavras, como o apóstolo Paulo diz, nós estamos permitindo que o mal vença o bem que existe em nós. Dessa forma, nós não estaremos sendo aprovados, e nós não estamos rejeitando a tentação, e nós não receberemos a coroa da glória. E voltando para Tiago, para nós passarmos aqui para o final, veja o verso 19 e 20. Aqui diz para nós não sermos precipitados. Quando nós já sabemos a origem do pecado e a nossa natureza, de onde vêm as nossas tentações. Nós já sabemos disso. Nós sabemos a origem do bem. Somos advertidos a não ficarmos enganados com relação a isso. Sabemos que todo bem procede de Deus. E agora então ele vai descrever a prática da palavra de Deus. E os versos 19 e 20 ele diz para não sermos precipitados. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando nós estamos irados com alguma coisa, nós devemos calar e orar. Devemos calar e orar. Porque o próprio texto de Romanos, quando nós vimos lá, ele diz, não vos vingueis, amados irmãos, mas dai lugar à ira de Deus. Pois o Senhor diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Irmãos, não existe vingança mais perfeita do que essa. Então, para que a gente não permita que o mal vença o bem em nós devemos tomar essas posturas que Paulo está dizendo aqui, Tiago, está dizendo aqui do verso 19 ao 27. O primeiro é não nos precipitarmos com nada. Calma. Foi atingido? Oração e leitura bíblica. Antes de tomar uma decisão. Outra coisa, versos 21 e 22. Assumir a postura do povo que não vive mais segundo os enganos da filosofia mundana. Versos 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Despojando é tirar. Tá? A hora que eu for tirar essa camisa, eu vou me despojar dela. Mas é tirar e levar para longe, jogar fora. Portanto, despojando-vos de toda impureza, e olha só, irmãos, acúmulo de maldade. Os irmãos já viram aqueles programas que falam sobre acumuladores? Já viu como que fica a casa deles? Muitas vezes o nosso coração está assim, irmãos. Tem acúmulos de impureza, de malícia, de maldade, de injustiça e de tantas outras coisas. Um coração assim, ao ser tentado, ele vai ter força de se opor à tentação? Não vai. E quando ele for provado, ele vai suportar a provação? Provavelmente não. Ele vai blasfemar contra Deus. Então veja só. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, negando-vos a vós mesmos. Então aqui Tiago, ele está ensinando como que a gente faz para o mal não vencer o bem que está dentro de nós. Nos despojando de toda impureza, como de maldade, acolhendo com mansidão a palavra em vós implantada, que é essa palavra do Evangelho. Sem esta palavra, foi como o presbítero Marco falou no sermão ontem, que Cristo fala, sem mim nada podeis fazer. Cristo é o verbo, é a palavra. Sem esta palavra, nós não vamos conseguir impedir que o mal vença o bem em nós. Não vamos. Depois nós vemos aqui os versos 23 e verso 24. Outra advertência. O que crê na revelação de Deus, mas não vive o que ela revela. Vamos ver o verso 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que ele está falando assim, a palavra entra por aqui e sai por aqui, não é assim que a gente fala? A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. É como Jesus fala na parábola do semeador. São pessoas que não têm raízes em si mesmo. Nós precisamos ter a raiz implantada em nós da palavra. E isso é na continuidade, é na sequência, é na dedicação. Eu quero fazer parte desse grupo porque eu creio na palavra de Deus revelada. É interessante, irmãos, que muitas pessoas ouvem, professam crer, mas não praticam. Existe um fenômeno que tem um nome paradoxal, parece incoerente o nome, cujo nome é ateísmo cristão. Parece impossível isso. Como assim? Ateísmo prático, né? Coisa como ateísmo cristão. Como seria isto? Seriam pessoas que professam crer em Deus, professam crer em Cristo, mas não praticam a palavra de Cristo, não têm temor a Deus, não se preocupam em guardar os mandamentos, não têm confiança nas promessas. Diante da palavra, ela sempre acha que para ela não vai resolver, não há promessa, não há nada. Ela professa ser cristã, mas na verdade ela não acredita na revelação de Deus. E o que Tiago está dizendo aqui é justamente o contrário. Nós devemos crer a ponto de praticar esta palavra. Essas pessoas que estão envolvidas com este ateísmo cristão, mesmo que elas não percebam que elas estão envolvidas com isto, essas pessoas não se apartaram do curso do mundo e dos pensamentos humanos. Elas continuam expostas às filosofias humanas. Filosofias que nascem nas novelas, nascem nos filmes, nascem na conversa entre as vizinhas, nascem na conversa entre os colegas de trabalho, nos momentos de lazer. Todo dia nasce filosofia humana nova. Essas pessoas creem mais nessas filosofias do que na revelação bíblica. Depois vem o verso 25. O que de fato está no grupo dos que creem e vivem a revelação de Deus são felizes. Veja o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Entende isso? Como que é bem-aventurado no que realizar? É aquele que entende a origem do mal, sabe que o mal está dentro de si mesmo, não fica atribuindo mal ao Satanás. Ele sabe que o mal está dentro dele, é a cobiça dele. Ele sabe que não existe bem natural dentro dele, porque todo bem procede de Deus. Ele sabe, ele não se engana, ele sabe que a orientação bíblica é lutar para não deixar o mal vencer o bem que existe nele mesmo. Então ele começa a praticar a palavra conforme está dizendo aqui, e não somente como um homem que olha a sua imagem no espelho, vira as costas, daqui a pouco ele já se esqueceu do que ele viu, mas ele continua perseverando. É este, irmãos, que é bem-aventurado em tudo que realiza. É isso que está dizendo aqui, dentro do contexto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Este será bem-aventurado no que realizar. Esse é o caminho. E aqui vem o verso 26 e 27. Vai trazer uma conclusão óbvia, muito óbvia, disso que ele está falando no capítulo 1. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então o que está dizendo aqui? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou seja, ele continua vivendo da forma, o curso do mundo, a inclinação da carne e a vontade dos pensamentos. Ele não está lutando para que o mal não vença o bem que há dentro dele. Ele não está preocupado com isso. Mas ele apenas é religioso, ele professa uma fé. Mas não refreia a língua, antes ele engana o próprio coração, a religião dele é vã. O que quer dizer a religião é vã? Não tem suporte nenhum para nada. Ele continua sendo exatamente aquela pessoa de Efésios 2, vivendo segundo o curso do mundo, segundo as inclinações da carne. E o verso 27, uma conclusão óbvia: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. É muito comum nós vemos desigrejados usando esse versículo para combater a igreja, desprezando todo o contexto bíblico. Pega esse versículo desigrejado. Eu lembro que uma vez um rapaz falou para mim: a verdadeira religião a minha religião é de Tiago 1:27. Aí eu falei assim: quantas viúvas e quantos órfãos você hospedou esses dias? Quantas viúvas e quantos órfãos você acudiu, você socorreu no último mês? Quantas viúvas e quantos órfãos você se esforçou para ir buscar e cuidar dele no último ano? O rapaz meio envergonhado falou: nenhuma. Eu falei: então a tua religião não é Tiago 1:27. Além do mais, não existe teologia de versículos isolados. Não se pode pegar um versículo isolado para combater outras pessoas. O Tiago 1:27 é a conclusão do que está dizendo o contexto todo do capítulo 1. Porque ele usa o exemplo aqui de visitar órfãos e viúvas, mas na verdade o que ele está dizendo aqui é praticar a palavra. Visitar órfãos e viúvas faz parte de todo este cuidado, mas ser operante é o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, não só que visita órfão e viúva, isso também, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. A lei perfeita vai falar que nós somos daqueles que congregamos e não daqueles que abandonamos a fé, que regredimos. A lei perfeita vai falar isso. O verso 25 está dizendo: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. E aí depois disso vem a conclusão: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: ser operante na palavra, guardar atentamente a lei, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e olha só, a si mesmo guardar-se incontaminado do mal do mundo. Porque nós sabemos que tem uma cobiça dentro de nós que vai nos tentar a qualquer momento, quando tivermos contato com o mal do mundo. Portanto, irmãos, a receita da felicidade tão buscada e procurada pelo homem está no fato da prática da palavra de Deus, que é amor, e se revelou a nós por amor, enviando o seu próprio Filho, recebendo Cristo com todos os seus mandamentos, com todas as suas orientações, não recebendo Cristo apenas nominalmente, mas submetendo-se a Cristo com todos os seus mandamentos. Nós seremos vigilantes em guardar esta palavra. Então a nossa religião não será vã. Então nós venceremos o mal com o bem que é em nós. Nós não permitiremos que o mal vença o bem em nós,
porque Cristo é que vai nos dar o suporte. Sem Ele, nada podemos fazer. Veja com que grande amor Deus nos amou, enviando o seu próprio Filho. Quero convidar a amada congregação para